A acidose metabólica ela pode ser de dois tipos, né? Ela pode ser uma acidose metabólica com anion gap aumentado, que eu falei alguns vídeos atrás sobre o que era o anion gap, o que é que significava esse anion gap, né? Que é o ácido, né? A quantidade de ácido que eu não estou medindo ali, alguma substância que está funcionando como ácido. Isso aí é um anion gap aumentado. É por isso que aumenta o anion gap. Expliquei porque que aumenta, como era a fórmula. E ela pode ser também uma acidose com anion gap normal, que a gente vai chamar de hiperclorêmica. Por quê? Porque geralmente está relacionado a um aumento de cloro. E aí, vou falar com você primeiro aqui sobre a acidose de anion gap aumentado. Então, quais são as causas de acidose com anion gap aumentado? Cetoacidose, acidose lática, insuficiência renal aguda, né? Injúria renal aguda ou doença renal crônica, intoxicação por álcool, intoxicação por salicilato, intoxicação por paracetamol, delactato, injúria celular. Então, tem pelo menos essas 8 causas aí que vão fazer acidose metabólica com o anion gap aumentado. Então, isso aí tudo são substâncias que a nossa gasometria não mede e que ela vai ter um efeito de ácido. São substâncias que vão atuar como ácidos e aí por isso a gente vai ter a porção aniônica não medida, fazendo com que aumente o anion gap do paciente. Mas vê que tem muita coisa aí você deve estar pensando assim, poxa, será que eu preciso saber de tudo isso aí no detalhe? Não. Você precisa saber que isso tudo existe, porque eventualmente você vai ver uma situação ou outra, mas as causas mais comuns são essas 3, principalmente as 2 primeiras, cetoacidose e acidose lática. O paciente com doença renal crônica, o paciente com injúria renal aguda, ele pode sim fazer uma acidose com anion gap aumentado. Mas nem sempre isso aí vai ser o que você vai encontrar no paciente. Algumas vezes você vai ver com anion gap aumentado na injúria renal aguda, às vezes vai ser uma hiperclorêmica. Então é aquela coisa que muitas vezes é difícil de definir e diante do paciente renal crônico ou um paciente com injúria renal aguda, quando ele está nesse contexto aí de distúrbio ácido-base, muitas vezes é um paciente que vai precisar de hemodiálise. Uma indicação de hemodiálise é acidose refratária. Então você precisa ali avaliar, né, depois você excluir outras causas, mas se for esse caso aí, muitas vezes não tem muito o que fazer, a não ser chamar a nefro, tá? Mas na cetoacidose, na acidose lática, tem algumas nuances que você precisa ficar ciente, a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso. Então, relembrando para você, caso você não se recorde lá daquela explicação do anion gap, essa aí é a fórmula, sódio menos a soma do cloro e do bicarbonato, o valor normal é de 8 a 12, e o anion gap mostra para você, te diz ali que existe alguma substância funcionando como ácido no organismo do paciente. Então, na cetoacidose, o que é que vai acontecer, né? Uma das principais causas de acidose de anion gap aumentado é a cetoacidose. Ela pode ser diabética ou alcoólica. A diabética ela é muito mais comum. E o paciente vai estar hiperglicêmico e hipovolêmico. Uma característica da cetoacidose diabética é a hipovolemia. Ela vai acontecer por causa de aumento do metabolismo de ácido graxo e aí faz com que produzam cetoácidos no uso desses ácidos graxos aí para energia do paciente. Então o paciente ele não tem insulina, um paciente que é muito desnutrido, não está se alimentando e aí ele não tem glicose, né, no caso de cetoacidose alcoólica, nem sempre o paciente vai estar desidratado, no paciente com cetoacidose alcoólica, nem sempre vai estar hipovolêmico, mas os dois aí, eles têm um contexto de não ter glicose. Então, na verdade, o diabético ele tem glicose, mas ele não tem a sinalização da insulina, e o paciente grande etilista, ele não consome glicose, então ele começa a consumir ácido graxo. Esse metabolismo de ácido graxo vai produzir cetoácidos que vão funcionar como ácido. Então, é um paciente que tem ácido a mais circulando pelo metabolismo de ácido graxo, que é um ácido que a gente não mede na gasometria. Então, você vai ter uma cetoacidose diabética, se for por causa de hiperglicemia, ou alcoólica, se for o paciente grande etilista, um paciente tipicamente desnutrido. Beleza? Uma outra condição muito comum de uma acidose metabólica de anion gap aumentado é a acidose lática. O mais comum de você encontrar no seu dia a dia é a tipo A, que ela acontece por hipoperfusão ou hipoxemia. Então, o lactato, ele é uma substância que ele é produzido por metabolismo anaeróbio. Então, aquele tecido celular que não está recebendo oxigênio suficiente, ele vai começar a tentar mecanismos anaeróbios que têm uma efetividade de produção de energia menor, mas produz alguma coisa. Mas como substrato, né, como produto dessa queima ali de energia, ele vai produzir ácido lático. Então, isso aí faz com que
o paciente desenvolva uma acidose metabólica. O mais comum é essa tipo A, por hipoperfusão ou hipoxemia. Paciente chocado, paciente séptico, paciente hipoxêmico, paciente que tem alguma descompensação, ele vai fazer uma acidose lática tipo A. Já a tipo B, ela também acontece, mas geralmente é por alteração no uso, né, do oxigênio. Então chega o oxigênio, mas por alguma razão não consegue metabolizar bem, ele não consegue usar bem o oxigênio. Então o paciente tem erro inato do metabolismo, o paciente tem mitocondriopatia, o paciente que usa medicamento que altera o uso do oxigênio, né? Uma TARV, uma metformina, geralmente por intoxicação. Então você tem alguma alteração ali no metabolismo, no uso do oxigênio. Então ele entrega normal, mas ele não consegue usar muito bem. Então você vai poder ter uma acidose lática tipo B, porque vai ser o mesmo mecanismo, ele vai tentar o metabolismo anaeróbio, porém, ele vai produzir como produto o ácido lático, levando a uma acidose lática. Então, assim como os cetoácidos, o ácido lático é um ânion que não vai ser medido diretamente na gasometria. Ele mede o pH, mas o ânion está lá e ele não é medido aumentando o ânion gap. Então, a acidose lática, ela vai ter o paciente vai ter um lactato aumentado também na gasometria e tipicamente é o paciente séptico, o paciente com choque cardiogênico, o paciente que está hipovolêmico e mal perfundido, fazendo choque hipovolêmico, é um marcador de mal perfusão, beleza? Outras causas que a gente tem de acidose metabólica com anion gap aumentado é a incapacidade do rim de eliminar e tamponar os ácidos. Então a gente tem na injúria renal aguda, no doente renal crônico, a gente vai ter esse prejuízo porque o rim não funciona mais como antes. Então o paciente ele tanto pode ter um rim já lascado e aí ele não tinha essa capacidade de eliminar muito bem os ácidos, ou é um paciente que está mal perfundido e agora o rim também não está funcionando muito bem. Então, além de queda coice, aquele paciente que está chocado, séptico, vasoplégico, não manda sangue para o rim e o rim ainda piora ainda mais a situação. Então, vê como é uma coisa que tem tudo para dar ruim, né, quando está acontecendo. Mas é uma possibilidade. Às vezes o paciente ele tem mecanismos sobrepostos de causando acidose, né? Então ele tem um rim que não presta e ele agora está séptico. Ou então o paciente tem um rim já comprometido por uma diabetes e faz uma cetoacidose diabética. Então isso aí pode acontecer. Mas uma causa é o rim, uma injúria renal aguda ou um paciente doente renal crônico. Então eventualmente você vai encontrar aquele paciente que chegou em urgência dialítica no seu plantão, inchado, o rim já era crônico, já tinha indicação de diálise, mas aquele paciente não queria fazer diálise, teimoso. E ele chegou em urgência dialítica e você pegou uma gasometria, o paciente tem uma acidose lascada com um anion gap aumentado. Nem sempre ele está infectado a esse ponto, o leuco está normal, não tem nenhum sinal de descompensação mais importante, mas ele está muito congesto, demasiado, e aí pode ser que essa acidose toda seja por causa do rim e o anion gap aumentado seja por causa do... O rim não está funcionando mais direito, ele não consegue mais eliminar esses ácidos orgânicos também. Então, ele nem consegue eliminar nem tamponar ácido. Então, isso aí pode causar essa descompensação. Outras substâncias, intoxicações, então intoxicação por etanol, por metanol, por etilenoglicol. Isso aí vai também levar a acidose metabólica com anion gap aumentado. E algumas situações aí pode ter também o anion gap normal. Mas, particularmente, nessas intoxicações, o paciente tem alteração de osmolaridade. Nem sempre vai ter, mas pode ter. Outra causa também de aumentar anion gap é a injúria celular. Então, o paciente tem rabdomiólise, o paciente tem hemólise, pode também liberar ácido, ácido orgânico não vai ser medido na gasometria e vai ter acidose e o anion gap vai subir. Agora eu vou falar com você um pouquinho rápido, sobre a osmolaridade, porque isso aqui nem sempre você vai calcular e nem sempre isso aqui vai fazer toda a diferença na avaliação do paciente, mas é um dado a mais que você consegue ver na gasometria, particularmente nesses pacientes com suspeita de intoxicação. Então, a osmolaridade normal é de 275 a 290 miliosmol por quilo. Isso aí vai estar medido lá. Geralmente a gasometria mede isso aí. E você pode calcular também de acordo com a glicose do paciente e a ureia. Então, você vai fazer 2 vezes o sódio, somando a glicose sobre 18 e a ureia dividido por 6. E aí você vai ter a osmolaridade do paciente. Vê que o sódio tem um papel muito importante nessa osmolaridade, Então, um paciente hipernatrêmico, um paciente hiponatrêmico vai ter uma alteração da osmolaridade bem importante. Essa fórmula aí também, ela explica a cetoacidose diabética, ela explica porque o paciente urêmico, ele pode também fazer alteração de osmolaridade. Mas aqui não vem ao caso.
Então, você vai pegar essa osmolaridade que a gasometria mediu e vai subtrair na osmolaridade que você calculou. 2 vezes o sódio mais glicose sobre 18 mais ureia sobre 6. E aí, esse gap osmolar aí, ele tem que ser entre 10 a 20. Né? Depende da literatura, mas no geral usaria 10, né? Para ser um pouquinho mais sensível aí com esses resultados. Então, você vai avaliar esse gap osmolar. Se esse gap osmolar for alto, significa dizer o quê? Que a osmolaridade que a gasometria mediu, ela está maior do que a que você calculou. Então, talvez exista alguma substância ali que funcione como um ácido, né? Que está funcionando ali, alterando a osmolaridade, causando algum distúrbio metabólico nesse paciente. Cuidado que a osmolaridade, esse gap osmolar, não é definidor de intoxicação, porque tem uma baixa razão de verossimilhança. Então, ela não é muito boa assim para excluir e também não é muito boa assim para confirmar, mas ajuda você no seu raciocínio. Então, não use para definir e bater o martelo com certeza, né? Ajuda no seu raciocínio. Você está suspeitando que pode ser uma intoxicação e aí veio com gap osmolar mais alto. Então, é um dado que reforça a sua hipótese clínica. Então, lembre que sódio, glicose e ureia, tudo isso aí impactam na osmolaridade. E às vezes tem algumas alterações que vão fazer com que a medição do sódio seja alterada, né? Que o paciente hipertrigliceridemia, hiperproteinemia, tudo isso aí vai mudar a medida do sódio. Então, cuidado com isso aí. A hiperglicemia também impacta, a uremia também impacta, o eletrólito impacta. Então, tudo isso aí vai mudar um pouquinho a osmolaridade do paciente. Isso aí vai alterar o cálculo. Então, não use para você bater o martelo definitivamente, mas use esse conceito para ajudar no seu raciocínio, beleza? Outras causas também de acidose metabólica com anion gap aumentado, né, é o D-lactato, que geralmente é produzido por bactérias de uma alça intestinal fechada, tipicamente de Y de Roux, mas isso aqui é extremamente raro, assim, eu nunca vi acontecer, nunca medi isso aqui, porque é um exame extremamente específico. A intoxicação por paracetamol também vai fazer isso aí, mas o paciente vai ter outras manifestações clínicas da intoxicação por paracetamol e a intoxicação por salicilato, então o paciente tem intoxicação por AS, mas são situações bastante incomuns que isso aqui é muito mais para efeito de conhecimento, né? Isso aqui, provavelmente você não vai encontrar isso aqui na prática. O que você precisa ficar ligado é cetoacidose diabética, cetoacidose alcoólica, acidose lática e injúria renal, seja injúria renal aguda ou crônica. Vamos lá ver um exemplo aqui de uma acidose metabólica de anion gap aumentado. Então vamos lá para uma gasometria aqui, vida real, um paciente que eu atendi nas emergências. Então, ó, pH 7.09, PCO2 de 12, bicarbonato de 3.8, lactato menor do que 1. Opa, o que é isso, né? Então já sei aqui que o lactato não está alto, mas vamos ver, vamos fazer os cálculos aqui. Então, ó, tem um pH de 7.09, PCO2, bicarbonato de 4, arredondei aqui, lactato menor do que 1, glicose 252. Então a correção da glicose, né, eu fiz isso aqui, ó, a glicose no slide anterior, cadê aquela glicose? Ela está em 14 milimol por litro. A correção é de 1 para 18. Então você vai pegar esse valor e vai multiplicar por 18. 14 multiplicado por 18 dá 252. Então 14 milimol por litro deu 252 miligramas por decilitro. Então aqui já é um dado importante, aqui já dá uma luz aqui pra gente, né? Já dá para pensar o que pode estar acontecendo. Então eu tenho uma acidose metabólica. Por que uma acidose metabólica? Eu tenho um pH baixo, menor do que 7.35, com um bicarbonato extremamente consumido, um bicarbonato de 4 e um PCO2 de 12. Né? Vamos ver aqui se isso está compensado ou não. Né? Quanto deve ser o PCO2 esperado? A fórmula é 1,5 vezes o bicarbonato mais 8 mais ou menos 2. Então, 1,5 vezes 4, depois eu somo com 8 o resultado e mais ou menos 2. Vai ser 14 mais ou menos 2. Esse valor vai estar, né, ali pertinho de 12, né? 12 está dentro dessa faixa. Então, eu tenho um PCO2 compensado. Então, eu tenho um distúrbio compensado. Mas veja, apesar de um distúrbio compensado, eu tenho muito distúrbio. Então, isso aqui não foi suficiente definitivamente para compensar. Outra coisa, o PCO2, ele geralmente não baixa muito mais do que isso não. O paciente não consegue baixar mais o CO2 do que 11, 12, não consegue não. Então, geralmente quando chega nessa fase aí, ele já vai começar a descompensar e fazer uma acidose muito mais importante. Então, vamos lá para outras análises aqui. Vamos calcular agora o anion gap. O sódio desse paciente é 143, o cloro é
111. Eu tenho um bicarbonato lá de 4. Então, qual é o resultado? Eu tenho um anion gap de 28. Então, eu tenho uma acidose metabólica de anion gap aumentado. Beleza? O que é que o paciente tem? Bom, o paciente tem uma acidose muito importante, né? O bicarbonato muito consumido, com a glicose maior do que 250 e que está hiperventilando bastante. Então, eu já percebo que ele distúrbio respiratório ele não tem problema para ventilar. Tanto é que o PO2 desse paciente é 114, então ele está ventilando para valer. Ele tem um lactato normal e uma hemoglobina de 17,8. Vê que é hemoglobina alta, né? Está saturando 98%, então eu sei que o problema dele não é troca gasosa, né? Eu sei que o problema ele hiperventila, o bicarbonato está muito, muito baixinho, a osmolaridade está normal. Eu tenho um lactato baixo. O que é que pode ser? Será que é uma cetoacidose diabética? Muito provavelmente, né? Nesse contexto dessa gasometria é o que dá para pensar, né, a respeito dela, vendo só a gasometria. Mas você precisa ver também o quadro clínico do paciente. Será que ele tem respiração de Kussmaul? Será que ele está emagrecido? Será que ele está desidratado? Né? Suspeito que ele pode estar desidratado aí por esse HB de 17,8. O hematócrito também está em 53,7. Tem que estar um hematócrito um pouquinho alto também. Então, esse paciente, ele tem, assim, sinais de que ele está desidratado. É um sinal que ele está hipovolêmico, beleza? Inclusive o potássio está um pouquinho baixo também. Você pode ter perda de potássio. Esse perda de potássio aí também favorece a alcalose. Talvez o pH dele devesse estar até um pouquinho mais baixo. Então, minha suspeita aí pela gasometria é isso aí. Mas veja como a história clínica é muito importante, né? Você tem um achado bem descompensado, mas você não consegue dizer efetivamente o que é que está acontecendo com esse paciente, né? Necessariamente, pode ser que seja o rim dele que está indo embora, né? Tem várias causas aí que podem levar a isso aí, mas suspeito de uma cetoacidose diabética.